E aí pessoal, tudo bem com vocês, meus amigos? Eu sou o Carlos, né? Para quem não conhece o canal aí. E sempre quando eu posso eu estou trazendo algum conteúdo aí, né, gente? Sobre conhecimentos gerais, vestibular, vários assuntos aí, né, gente? Para estar acrescentando pra gente aí, né? Hoje eu estou num cenário diferente aqui, né, gente? Porque eu estou com uns problemas ali em casa. Então eu tive que vir aqui pro espaço aqui da casa da minha irmã, né? Mas eu acho que a gente vai poder falar sobre várias coisas bacanas, né? Hoje eu queria falar com vocês, pessoal, sobre o Japão, né? Um país, uma potência mundial, né? Que inclusive parte da nação brasileira é composta por japoneses, né? Por uma boa imigração que veio para o Brasil. A cultura, né, várias coisas do Japão fazem parte, né, da nossa cultura. Então é um país poderoso, né, um país que tem uma certa influência no mundo. Então eu também tive uma curiosidade, né, sobre o Japão e tudo. Não conhecia muito, né, sobre o Japão. Então eu falei, vai ser uma oportunidade, né, para mim estar estudando e estar passando para o pessoal. Então vou fazer uma breve história aqui sobre o Japão, vou trazer aqui para vocês, vou tentar separar em períodos, né, também, e vou trazer mais a parte econômica, a parte política, também um pouco de cultura, né, para a gente ter um apanhado geral aí, e aprender um pouco mais aí sobre esse país. Então, gente, o Japão é um dos países mais antigos do mundo, né? Se vocês for dar uma olhada aí, vocês vão ver que as civilizações ali no Japão datam de mais de 1000 anos antes de Cristo, né? De 10.000 anos antes de Cristo. Até fiz uma colinha aqui, pessoal, para não perder nada, né? Então aqui está marcando, eu datei aqui, mais de 700 anos antes de Cristo, né, que o Japão começou a ter uma organização melhor ali, né, porque são várias ilhas, né, se você for ver no mapa, o Japão tem várias ilhas. Então para unificar, né, para fazer um governo local ali é complicado. Então o primeiro imperador que a gente vê no Japão, né, o primeiro sistema ali organizado de império, data de 710 a.C., que dali começou a ser organizado ali, uma família, né, imperial, uma família aristocrática, né, outras famílias que eram donas de posses, né, de terras, que começaram aí organizar, né, um governo, né, em torno de um imperador, que começou a fazer, né, algumas organizações sociais, uma economia, né, ali de subsistência ainda, né. Então o Japão foi crescendo assim, né, aos poucos, foi indo num sistema de império, né, que foi passando, uma monarquia imperial, que foi passando aí de pai para filho, né, a sucessão. E daí a gente tem por volta de 1192, por aí, né? A gente tem uma crise aí no sistema imperial por causa de disputas, né? De terras, né? E nessa data aí já começou a figurar ali no Japão, né? E na Europa também, um sistema econômico e social chamado de feudalismo. Né? Para quem já estudou a história geral, vou dar um resumo aqui para você. Para quem estudou história geral já conhece um pouco, né, sobre o feudalismo. Que o feudalismo é um sistema econômico e social baseado na descentralização do poder. O que acontece? São organizados, né, em um país feudal, vários feudos, né, e cada feudo é uma grande porção assim de terra, né, por exemplo,
uma cidade assim de São Paulo, né? Uma grande extensão de terra que tem um dono, né? Que é um senhor feudal que empresta, né? Que fornece, né, terras para que trabalhadores pobres, né, trabalhadores rurais, trabalhem dentro dessas terras, produzam alimentos, né, e tudo para ser vendido, né, para o senhor feudal estar vendendo, e em conformação disso, eles recebem, né, esses trabalhadores recebem uma pequena porcentagem do lucro, e também recebe uma parte de terra ali para estar morando, né? Então é criada uma sociedade ali em torno desse senhor feudal, né? Então o Japão começou a entrar em um sistema feudal, né? Por volta de 1000 e quebrada por aí, né? É, hum, desculpa, lá para 900, né? Depois de Cristo. E lá para 1192 começou a ter uma crise nesse sistema feudal. Então ali começou a ter muitas disputas, né, de terras entre os senhores feudais. E como esse sistema é descentralizado, o imperador não tem muito poder ali, né? Então eles exercem muito poder, esses senhores feudais. Eu posso comparar eles a, aos senhores aqui, né, da Primeira República, né, que eu esqueci o nome, como que fala? Oh meu Deus, esqueci. Eram os grandes agricultores aqui, né, do Brasil, que eles chamavam, né, de... Putz, eu esqueci, pior que eu esqueci. O nome vai ficar chato eu ficar estendendo, né? Os coronel, né? Desculpa, gente, os coronel, que eram os donos, né, dos senhores de engenho, que exerciam uma espécie de poder aí para similar a um governador, né? Então a república aqui no Brasil era mais ou menos isso, né? E antigamente eram os donos, né, das capitanias hereditárias. Então começou a ter uma crise no Japão por causa disso, né? Diversas brigas entre as famílias imperiais, e o imperador não conseguiu fazer muita coisa, né? Então a solução que as famílias ali encontraram, né? E o imperador não teve como muito o que fazer, foi designar um sistema chamado de shogunato, né? Que era uma ditadura feudal. E nesse sistema, as famílias ali, as mais influentes, indicavam para o imperador, né, um guerreiro, né, que era chamado de samurai também na época. E esse guerreiro era como se fosse um militar supremo, né? E esses militares, na verdade, às vezes não era só um, né, às vezes era mais de um. Eles exerciam um poder ali, né, sobre essa região. Era uma espécie de militar supremo, né, que botava ordem mesmo nas quebradas, então matava também, né, e exercia ali um poder mesmo de vamos falar assim, uma espécie de um presidente, né, com poderes máximos. Então o poder do imperador foi ainda mais enfraquecido, né? Então nós temos aí um período de muitas guerras, de fome, né, mais para frente, porque esse sistema não dava conta de produzir todos os alimentos para os camponeses também, brigas entre as famílias, né, por causa desses guerreiros e de disputa de poder, né? Então foi um período muito triste aí para o Japão, né? Então, e a partir, né, o Japão teve mais uma reviravolta aí, a partir do imperador Meiji, né, da era Meiji, que foi de 1855 até 1912. Então esse imperador conseguiu centralizar mais o poder aí no Japão, né? Então foi diminuindo o poder dos feudos e desses de shoguns, né?
e também desses, né, guerreiros que eu falei para você. Então ele começou a abrir mais o Japão, né, para iniciativa privada, né? Então aí a gente já vê uma transição desse sistema feudal para um sistema capitalista, né, mercantilista. Então o Japão começou a ser industrializado, né, se industrializar, começou, né, ter uma mão de obra mais assalariada, né? Então aí a gente já vê um desenvolvimento do capitalismo no Japão, né? Então teve um crescimento muito grande, até um crescimento populacional também, né? E foi até nesse período, uma questão que eu acho que legal, né, da gente estar citando, que os japoneses, né, vieram para cá, para o Brasil, né? O imperador Meiji, o governo dele autorizou mais de 100 mil japoneses a estar vindo para o Brasil, né? Infelizmente, nesse período do Brasil, a elite brasileira, né, que vinha recebendo negros, né, e nas suas fazendas, né, de engenho. Infelizmente a elite brasileira, muito racista, ela não queria o negro, né, se desenvolvendo muito, enriquecendo, né? Então ele estava vindo, né, trazendo italianos, né, europeus, e aproveitou essa abertura de política do Japão para trazer japoneses para estar trabalhando aqui no Brasil, né, na cana, no café e tudo, né? Isso é, infelizmente, isso é um dos traços do Brasil, né? A exclusão do negro da economia, né, do desenvolvimento social. Então esse foi um dos períodos que o Japão se tornou um império ali na Ásia, né? Teve guerras com a China, inclusive começou a invadir países da Ásia, né? E se tornou uma potência ali na Ásia mesmo. Então lá para a Primeira Guerra Mundial, que em 1914, o Japão, né, pegou a carona aí do bloco dos aliados, né, que tem os Estados Unidos, a França, né? Então ele entrou nesse grupo aí e conseguiu sair lucrando bastante, né? Porque os outros, os inimigos dos aliados, que era a União Soviética, a Alemanha, né, nazifascista, e a Itália, né, saíram muito derrotados dessa guerra, né? Então o Japão aproveitou isso para crescer ainda mais. Então o Japão começou a ter mais problemas depois dessa era Meiji e tudo, quando ele estava crescendo muito, né, gente? Até anotei aqui, e começou, né, a esbarrar nos interesses dos Estados Unidos, nessa questão da tecnologia de bombas e tudo, né? Então em 1940 mais ou menos, depois de causar alguns conflitos na Ásia e tudo, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos decidiu bloquear as contas, né, os investimentos, as contas, a exportação de petróleo também para o Japão, né? Então aí começou a criar uma tensão grande. E infelizmente, né, em 1945, os japoneses derrubaram, se eu não me engano, foi 2 navios americanos, o que foi chamado de Pearl Harbor, né? Então, com isso, os Estados Unidos acabou tendo um contra-ataque aí, que foi um dos períodos mais tristes aí, né, da política internacional, que foi os ataques às 2 cidades japonesas, né, a Hiroshima e Nagasaki, e matou mais de 100 mil pessoas, né, as 2 bombas atômicas. E com isso o Japão destroçado, né, acabou se rendendo, né? Porque, eu esqueci de falar aqui,
Nessa ocasião, o Japão fazia parte do eixo dos aliados da Segunda Guerra, né? Porque dos aliados... Ai, gente, desculpa aí, deixa eu ver aqui direitinho. Não, ele fazia parte do grupo do eixo, né? Na Segunda Guerra Mundial tinha dois blocos também, né? O bloco do eixo, que tinha os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, e o lado dos aliados, esse lado, né, que eu falei para vocês, e o outro lado tinha o lado do eixo, que era a União Soviética, né, que era a segunda maior potência ali da época, que tinha a Rússia, os países europeus, do leste europeu, né, que defendiam um sistema econômico socialista, e o Japão se aliou a ele, né, se aliou ao eixo, né, e também a Alemanha, né. Então, como eles eram inimigos, né, os Estados Unidos acabou atacando o Japão com essas duas bombas atômicas. E daí, né, o eixo perdeu a guerra, o Japão enfraquecido acabou, né, se rendendo, né. Então, em 1945, teve em 49, não, antes disso, né, gente? Antes disso, o Japão vencido, né, e os aliados dentro do Japão, eles conseguiram fazer a nação japonesa ali aprovar, né, uma constituição parlamentarista, né, democrática, né, que a gente tem isso, que se tornou o governo do Japão, a política do Japão até hoje. Né, eu nem sabia disso, que o Japão era um governo parlamentarista e democrático, né? Então, o Japão tem um parlamento hoje, desde 1947, que se chama Dieta, né? Que é composto por duas câmaras, a Câmara Alta, Superior e a Câmara Inferior. É como se fosse a Câmara dos Deputados e o Senado, né? E a Câmara Superior possui mais de 400 integrantes, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Tem 430 e poucos integrantes, e a Câmara Superior 200 e poucos integrantes, né? E o que eu achei interessante aí do Japão, que os japoneses podem votar tem que votar, né? Podem votar em duas opções. Ele pode votar para um candidato, né, à Câmara, e também vota para um partido que ele queira, né? Então, por exemplo, tem um partido conservador democrático que já governou o Japão pela maioria dos anos, né? E ele só perdeu em 2009, né, para compor, né, o governo de coalizão em 2009, que perdeu para um partido, né, que é social-democrata, Partido Social Democrata, né, do Japão. Então, esse partido que é conservador, que eu acabei de falar para vocês, o Partido Democrata Liberal, ele governa o Japão aí pela maioria dos anos, né? Então, e é isso aí, pessoal. Então, a política do Japão desde 1947 é essa que eu falei para vocês. E o imperador, ele é como se fosse um chefe de Estado, mas ele não tem poderes, né? Quem governa mesmo o Japão é o primeiro-ministro, né? Que é escolhido pela Câmara, né? Pela maioria de votos da Câmara. Então, depois de 1947, dessa Constituição, o Japão destroçado e tudo, né? Todo aniquilado, ele resolveu aceitar o convite dos Estados Unidos para a Conferência de São Francisco, né? Que ali a Conferência de São Francisco foi uma reunião que os países ali vitoriosos, né? Os aliados, junto com os Estados Unidos, trataram, né, de vários assuntos ali em relação à economia, à política do mundo, né? Como seria lidado, né, mais para frente o mundo, né? Como que os países perdedores iam, né, ser subordinados, como ia ser tratados, né?
e como que esses países aliados iam voltar a crescer de novo, né? Porque a Europa estava praticamente destroçada, né? Muitos mortos, economia destruída e tudo. Então o Japão entrou nesse tratado, teve algumas obrigações a cumprir tudo, só que ele também, né, recebeu aí dos Estados Unidos muitos investimentos, né, posteriormente por causa disso. Então o Japão começou a crescer a economia, então teve abertura econômica para empresas americanas, né? Uma economia que se tornou neoliberal também nos anos 80 e 90. Então, a partir disso, o Japão começou a se tornar uma potência novamente, né? Então, é um dos países mais tecnológicos do mundo, tem uma das maiores, como fala, população ativa, né, de trabalho, questões de tecnologia, né, tecnologia da informação, para a indústria, né, para a robótica, também a tecnologia de entretenimento, né, de grandes grupos, né, de mídia também. E hoje, né, o Japão é a terceira maior economia do mundo, só perde mesmo para os Estados Unidos e para a China. Então, por causa também desses investimentos, né, pessoal? Então, tem os fatores culturais, né? Tem a questão do conservadorismo, que às vezes, né, é noticiado aí no Japão. Tem a cultura, né, dos desenhos animados que a gente conhece, né? Eu mesmo passei a minha vida toda, né? No Brasil aqui, né? Quem não assistiu Dragon Ball, né, Naruto, essas coisas, né? Que são produzidos por mídias, né? Empresas midiáticas japonesas, que influencia a nossa cultura, né? Os aspectos negativos também, né, gente, que essa cultura do conservadorismo, que também essa cultura do suicídio, né, que infelizmente é muito alto no Japão, e a gente precisa falar sobre essas coisas também, né? E tirando isso aí, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muita coisa, né? Já falei bastante coisa. E espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês têm alguma coisa para falar, comenta aqui, né? Que eu vou estar aberto aí. Espero que tenha agregado alguma coisa aí para vocês, né, gente? E eu vou ficando por aí, né, gente? Por aqui, né? Por aí não, por aqui. E se você gostou, gente, deixa um like aí pra mim e se inscreve aqui no canal, né? Porque depois eu vou estar postando mais assuntos sobre história, geografia, né? Conhecimentos gerais. E é isso aí, né, pessoal? Obrigado.